Paine teve uma primeira fase da vida dele até os 37 anos, que ele era ninguém que sabia quem era ele. Aos 37 anos, ele se muda para os Estados Unidos, né, para as 13 colônias, para a Pensilvânia. Ele podia ter ficado lá o resto da vida, e acabou. Aí a gente ainda estudaria o Paine, porque o Common Sense é um dos textos mais importantes da independência dos Estados Unidos. Agora, acontece que o Paine era vida louca. Ele não para aí. O Paine também era engenheiro, autodidata. E ele tinha uma ideia de fazer uma ponte que não tivesse pilastra. E ele queria fazer essa ponte no Rio Sena. Então ele se muda para Paris para fazer a sua ponte. Mas, veja, ele se muda para as 13 colônias para ser professor. Ele vai para a Pensilvânia para ser professor. E aí tem uma revolução e ele se envolve. Ele se muda para a França para ser engenheiro, vamos dizer assim. E aí começa a Revolução Francesa. Claro que ele não estava prevendo isso. E ele, obviamente, como o vida louca que ele era, um revolucionário profissional, ele se engaja na Revolução Francesa. E o Habermas diz, o Paine, de um ponto de vista teórico, ele é o primeiro a dizer que entre a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa há uma ligação. Uma é continuação da outra. A Bastilha cai no dia 14 de julho de 1789 e o Paine fica encarregado de entregar a chave da Bastilha para o presidente dos Estados Unidos, George Washington. Quer dizer, durante as revoluções, os próprios franceses enxergavam a sua revolução como ligada aos Estados Unidos. Isso era visto na época dessa maneira. Tá? Bom, em 1791, como vocês sabem, o rei da França, embora tivesse fingido que estava aceitando a Revolução Francesa, que estava tudo bem, o rei da França foge. O Luís XVI foge da França. E ele é descoberto, encontrado, e trazem ele de volta para a França. É a fuga de Varennes. Tá? Bom, nesse momento, o Paine começa a defender a República. O Paine, antes do Robespierre, antes dos jacobinos, ele começa a defender a queda do rei e a proclamação da República. Só que lembra que o Luís XVI tinha ajudado a independência dos Estados Unidos. Então ele era bem visto nos Estados Unidos. O plano do Paine era expulsar o Luís XVI da França e exilar o Luís XVI nos Estados Unidos. Esse era o plano do Paine. Esse era o plano do Paine. O Robespierre ainda não defendia a República. Tá? Bom, o Paine estava lá na França e aí ele viaja para a Inglaterra. Vida louca. E no momento que o Paine viaja para a Inglaterra, ele se encontra com a Mary Wollstonecraft. E o Paine, alguém falou que estava lendo os direitos da mulher, o Paine fala, Mary, publica esse negócio aí dos direitos da mulher que você está escrevendo. O Paine, ele janta com ela e com o marido dela, né, que é também um grande pensador dessa época. Então, o Paine vai para a Inglaterra, se mistura com os círculos radicais e se mistura com os críticos da coroa inglesa. E o Paine escreve, o que a nobreza significa é falta de habilidade. É um trocadilho. What nobility really means is no ability. Nobre é inútil. Rei é inútil. Tem que acabar com tudo isso. O Paine se junta. É por isso que o Paine é condenado à morte pelo governo inglês. O Paine tem que sair da Inglaterra. E ele volta para a França. O cara era viajado. Você sabe que na Inglaterra era assim. Quem encontrasse o Paine na rua e espancasse o Paine até a morte ia ganhar uma recompensa do governo. Tá? Nos sapatos da nobreza inglesa, as pessoas escreviam as iniciais TP, de Thomas Paine. Tinha uma cerveja na Inglaterra que era vendida com o rosto do Paine num corpo de macaco. Então, segundo Thompson, depois do Guy Fawkes, né, do V de Vingança, né, que vocês sabem, que tentou explodir o parlamento, depois do Guy Fawkes, ninguém teve a sua estátua mais queimada na história da Inglaterra do que o Thomas Paine. Então, a penetração do Paine nas classes trabalhadoras era muito grande. Tá? As pessoas vendiam os textos do Paine junto com um sanduíche na Inglaterra. Era assim, compre um sanduíche e ganhe os direitos do homem do Thomas Paine. Era assim na Inglaterra dessa época. É por isso. Tá? O William Pitt, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele paga um cara, Francis Hodges, para fazer uma biografia difamando o Paine, uma biografia não autorizada, distorcendo, falando que ele era bêbado, sujo, burro. Então, não existiu isso com nenhuma outra pessoa na história da Inglaterra. Nem com o Marx. O Marx morou lá, escreveu o Capital lá. Tá? Aí o Paine volta para a França. E na França, ele é eleito deputado. Ele nasce na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para a França, volta para a Inglaterra, e aí ele volta para a França e ele é eleito deputado. Tá? Ele é eleito deputado por vários departamentos da França. Oise, Aisne, Puy-de-Dôme e Pas-de-Calais. Tá? E na França, da Revolução Francesa,
você podia ser eleito em vários lugares e você escolhia um, e ele escolhe Pas-de-Calais, tá? Que é onde ele vai ser representante, deputado. Tá? Então, e o Paine começa a fazer uma constituição democrática com voto universal, inclusive feminino. Mas essa constituição que o Paine projeta nunca é colocada em prática. Tá? Então, aqui, gente, é uma charge, né? uma caricatura do mesmo autor que fez a caricatura zoando o Burke, aqui uma caricatura falando mal do Paine. O que é o Paine? Aqui o Paine com espartilho, ele era um fabricante de espartilho, e o Paine está usando o bonnet rouge, o barrete frígio, que é símbolo da Revolução Francesa, tá? Com a cocarda, né? O branco, o vermelho e o azul, que significava monarquia e Paris. Depois que vem esse negócio de liberdade e fraternidade, isso só depois. Tá? Na Revolução Francesa, as pessoas não falavam liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é depois da Revolução Francesa. Mas, enfim, a ideia dessa charge é que o Paine está tentando, com seu espartilho, aprisionar a Inglaterra com os princípios da Revolução Francesa. Tá? É isso. Tá? Aqui, Paine e o Priestley, né, que era um outro radical da Inglaterra, banqueteando com o próprio capiroto. Com o próprio capiroto. Todas as charges da época, 1792. Tá? Acontece que, então, o Paine volta para a França, é deputado na Revolução Francesa, e aí que ele escreve a sua resposta ao Burke. Ele escreve em duas partes, né? Os direitos do homem. Tá? E o Paine cria, o Paine e o Barrère, os primeiros, Barrère foi um deputado na Revolução Francesa, são os primeiros a usarem o termo era das revoluções. Não vivemos uma revolução na França, vivemos uma era da revolução. E o que acontece na América e na França é causa da humanidade inteira, causa do povo francês, é causa do mundo inteiro. O Rights of Man, os direitos do homem, que o Paine escreve na França, vende 250 mil cópias em 2 anos. 250 mil cópias em 2 anos. O Francisco Miranda, tá, era um cara que vai ser mais importante na independência lá da América do Sul. Ele estava na Inglaterra nessa época, e é ele que escreve que os direitos do homem eram vendidos junto com sanduíche na Inglaterra. O Thompson fala que esse texto do Paine, Os Direitos do Homem, é o texto fundador do movimento da classe operária inglesa. É o texto fundador. O primeiro movimento operário da história da Inglaterra é uma sociedade de correspondência, tipo uma sociedade, tipo um grupo de zap, só que de cartas. Tá? Isso na Inglaterra do século XVIII. E, justamente, né, os operários ingleses, liderados por um sapateiro chamado Thomas Hardy, tinham os direitos do homem como a sua principal referência teórica. Tá? Tinha uma reunião dos operários ingleses, que era numa taverna, né, em Londres, que o pessoal cantava, em vez de God Save the Queen, God Save the King, né, que cantavam na época, hoje tem o God Save the Queen, era o God Save the Rights of Man. Fizeram uma versão de Deus salve os direitos do homem do Paine, e não Deus salve o rei, muito menos a rainha, né? Robert Palmer, que é um historiador liberal, fala, é o panfleto político mais bem sucedido se a gente pensar a era das revoluções como um todo. É os direitos do homem do Thomas Paine. Tá? O Taylor, então, um historiador socialista, Thompson, um historiador liberal, Palmer, um historiador conservador, Taylor, todos concordam que é o grande texto desse período. E o Paine fala, o Burke, esse negócio de tradição, a tradição. O Burke acha que teve um Adão político, né? Um momento político no passado que determina todos os acontecimentos políticos do futuro. E aí o Paine diz, nunca existiu, nunca existirá e nunca poderá existir um parlamento, um grupo de homens de qualquer geração, de qualquer país, que tenham o direito ou o poder de controlar a posteridade até o fim dos tempos. Ninguém. A vaidade e a presunção de governar para além da sepultura é a mais ridícula de todos. Nenhum homem é proprietário de nenhum outro homem. Nenhuma geração é proprietária de nenhuma outra geração. O parlamento, o povo de 88, ninguém pode dizer como o povo deve agir. Tá? Esse texto do Paine, então, é o primeiro texto da Revolução Francesa a usar a palavra democracia como uma coisa boa. Todo governo hereditário é tirânico, porque todo governo hereditário torna os seres humanos como se fossem propriedade a serem passadas, né, de geração para geração. Tá? Porra, aí vem um rei que é um idiota e eu tenho que me submeter a esse rei. A monarquia coloca crianças acima de homens. Tá? A monarquia não pode ser o governo, é um governo irracional. A monarquia é um governo que carrega em si o despotismo.
Tá? O Burke confunde pessoas com princípios. Veja, o Paine concorda com o Burke. O Paine fala, eu sei que Luís XVI foi um monarca moderado. Eu sei que Luís XVI foi um monarca reformista. Foi! Mas o problema não é o monarca, é a monarquia. O próximo rei pode ser um paspalhão. Tá? O Luís XVI era moderado, mas a revolução não é contra o monarca. A revolução é contra a monarquia. A revolução não é contra o rei. A revolução é contra a realeza. Luís XVI não foi um déspota, diz o Paine. Mas ele poderia ter sido se ele quisesse. E esse é o problema. É a liberdade da possibilidade. Esse é o problema. Então, Paine vai defender a democracia representativa, né, sem distinção censitária, Paine vai defender que o direito de herança seja limitado. Paine vai defender que os mais pobres ganhem um dinheiro para manter os filhos na escola. Professor, igual Bolsa Família? Igual. Paine vai defender auxílio maternidade, auxílio funeral, criação de oficinas para operários sem trabalho, diminuição de gastos militares e taxação progressiva sobre as propriedades. Tudo que a esquerda defende no Brasil de hoje. Tá? Tem uma esquerda que defende a revolução, mas é minoritária, né? A maior parte da esquerda é reformista. Tá? E é esse reformismo que a gente vê. Diz o Paine, quando em países que se dizem civilizados, vemos a velhice indo para os asilos e a juventude para a forca, algo está errado. Quando se puder dizer, em qualquer país do mundo, meus pobres são felizes, entre eles não há ignorância e não há angústia, minhas prisões estão sem prisioneiros, minhas ruas estão sem mendigos, os idosos não passam necessidades, é só aí que um país pode se gabar da sua Constituição e do seu governo. A Inglaterra tem mendigos, idosos pobres e pessoas pobres vivendo na ignorância e na angústia. Tá? Isso não é país. Isso não pode ser. A gente só pode se orgulhar da nossa Constituição e do nosso governo quando não houver pobreza. Tá? É por isso que o Paine vai escrever depois a justiça agrária, defendendo uma renda básica universal. Tá? Aí vem o julgamento do Luís XVI, tá? Escrevi 14 aí sem querer, tá? É Luís XVI. Aí vem o julgamento do Luís XVI e o Paine fala, tem que acabar com a monarquia, mas não tem que matar o rei, porque eu sou contra a pena de morte. Aí que começa a pegar mal para o Paine. Vocês estão vendo como o Paine não é um moderado, coisa nenhuma, é muito complicado, né? O Paine fala, ó, a França aboliu a realeza e eu quero agora a abolição da pena de morte. Tá? É Luís XVI, duas vezes eu fiz o negócio. Mas, enfim, reconhecer que o Luís XVI tem que ser morto é reconhecer que ele tem um poder pessoal, é reconhecer que a figura dele tem um valor. E mais, diz o Paine, se a gente mata o Luís XVI e aprova a pena de morte, a gente cria um precedente que no futuro pode se voltar contra nós. Tá? Aí que como o Paine foi o cara que mais falou na França contra a pena de morte contra Luís XVI, o Paine foi associado aos girondinos, o Paine foi preso. O Robespierre, para prender o Paine, usou a lei que proibiu os estrangeiros de estarem na França, que é a lei dos estrangeiros. Essa é a grande ironia. O Paine assumiu muito mais riscos que o Burke para salvar a vida do Luís XVI. Essa é a grande ironia, diz o Christopher Hitchens, né? Quem se ferrou por defender o rei? O Paine, e não o Burke. Ele se ferrou, ele foi preso. Quase que ele foi morto, como eu falei para vocês no começo da aula. Bom, antes de ser preso na cadeia, o Paine deixa para o seu amigo Joel Barlow um livrinho, que eu quero traduzir em breve, chamado The Age of Reason, A Idade da Razão, que é um livro no qual o Paine diz, o Paine achava que ele ia morrer, né? Então ele deixa esse livro que ele tinha escrito com o amigo dele, Joel Barlow, que também tinha lutado na independência dos Estados Unidos, e o Paine nesse livro fala, religião, toda religião é uma burocracia entre Deus e o homem. Todas as religiões são falsas. A cristã, a islâmica, a judaica, a religião tem que ser uma coisa direta, sem Bíblia, sem padre. Tá? Porra, diz o Paine. Você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, quando você fala isso, você exclui os analfabetos. E quando você exclui os analfabetos, você faz uma religião que exclui, e a religião que exclui não é religião. Tá? A Bíblia não pode ser a palavra de Deus, porque a Bíblia pode se perder. Tá? A Bíblia tem coisas ruins, tem morte. A Bíblia tem perseguição contra os animais. O Paine frequentava os círculos de pessoas como John Walking Stewart, que era um vegetariano e um defensor dos direitos dos animais na Revolução Francesa. Então, Paine diz, qualquer coisa cruel contra um ser humano ou contra um animal
é uma violação da moralidade. Tá? Tinham vários grupos na Revolução Francesa que defendiam os direitos dos animais. Tá? Crer que Deus criou muitos mundos é uma coisa muito maravilhosa. Só que a história cristã é uma história centrada na Terra. Por isso que é uma história que não pode ser verdade. A verdadeira religião tem que ser uma religião universal, que nem a Revolução Francesa. Tem que ser uma religião democrática, que nem a Revolução Francesa. Tá? E o mais importante é que o Paine escreve esse texto defendendo um deísmo democrático de um jeito simples e fácil. Esse texto, gente, The Age of Reason, só tem em inglês, mas é muito fácil de ler. E é isso que disse o Russell, né, o filósofo. O Russell falou, o Paine transformou a pregação da democracia em algo democrático. Os textos do Paine são fáceis, são simples. Tá? Ele fala para as pessoas mais pobres porque é de lá que ele vem também. Tá? É por isso que os aristocratas falavam, a linguagem do Paine é grosseira. Tá? Brooke disse assim, o Paine acha que a sintaxe é uma invenção democrática. Tá? Olha que louco. Ele democratiza, as pessoas, os inimigos do Paine diziam que o Paine democratizou a linguagem, democratizou o texto, né? O Paine escrevia panfletos, textos curtos, fáceis de ler. Tá fácil de ler, que mais uma charge ridicularizando o Paine sonhando com a guilhotina, né? O Paine sonhando com a guilhotina. O Paine é libertado da prisão, como eu falei para vocês, por engano, não matam ele. Os jacobinos são presos, né? Robespierre é guilhotinado e o Paine volta a ser deputado. Aí você fala assim, professor, resumindo, Paine nasce na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para a França, volta para a Inglaterra, volta para a França, é preso na França e libertado na França. Os girondinos retomam o poder na França. Sim, agora o Paine vai ficar ao lado dos girondinos, né? Não! Paine já havia criticado a coroa inglesa, Paine se indispôs com a liderança da Revolução Americana, Paine se indispôs com os jacobinos, e agora o Paine vai se indispor com os girondinos também, porque o Paine vai falar, o Robespierre é derrubado, e os girondinos querem restaurar o voto censitário, e o Paine fala, não. Voto censitário, não. Tá? Se vocês fizerem voto censitário, a gente está voltando à velha tirania. Tá? E é aí que o Paine escreve a dissertation, que é uma defesa do voto universal contra os girondinos. Ele fala, vocês, girondinos, acham que a propriedade está acima da vida e da liberdade, mas a propriedade está abaixo. A propriedade é um direito, por isso que o Paine é um liberal. Para ele, a propriedade é um direito, mas é um direito inferior à vida. É um direito inferior à liberdade. O Paine fala assim, imagina assim, imagina que eu não posso votar, porque eu não tenho renda. Aí eu compro uma mula. Agora eu tenho renda para votar. Ora, se o que me dá direito ao voto é a mula, você está dizendo que o direito não está no homem, mas na mula? Tá? Violar, por qualquer ângulo, o direito é algo perigoso. Violar o direito de voto é algo ridículo, injusto. Você achar que a propriedade pode ser o direito de voto é perigoso, ridículo e injusto. Excluir do voto qualquer classe de homens é tão criminoso quanto a proposta de suprimir a propriedade. Então veja que ele não é contra a propriedade. É possível excluir os homens do direito de votar, mas é impossível excluí-los do direito de se revoltar contra essa exclusão. E vão acontecer revoltas, e aí acontece a revolta de Graco Babeth. E aí que ele vai defender no Agrarian Justice um imposto sobre as heranças que criasse uma renda básica universal para todo mundo, para 100%. Aí que ele fala caridade, o Paine escreve contra a caridade, ele está criticando Burke. Caridade não resolve nada. Caridade é um negócio só para acalmar as consciências. O que eu quero é justiça. E caridade é diferente de justiça. Atual, né? E caridade é diferente de justiça. Então, o Paine, ele é ignorado pelos girondinos, ele perde, o voto censitário passa, aí o Paine desencana de ser deputado, volta para os Estados Unidos.